esta palavra forte, abençoada. Tá bom, meus irmãos? Diz assim a palavra de Deus. Aqui o texto está falando, ele está elencando, interessante, as tribos de Israel, deixa eu falar aqui, ele estava elencando as tribos de Israel que haviam se unido a Davi para promover o reino de Deus. Então é interessante, as 12 tribos, e o texto, capítulo 12 inteiro, ele menciona as 12 tribos, que de alguma forma se uniram a Davi, cada um com as suas habilidades, para promoverem a paz e a alegria do reino de Deus. E isso está escrito lá no versículo de número 40, é o último verso do capítulo 12, se você ler todo o capítulo 12, você vai ver essa ideia lá no final. O que eu acho interessante é perceber as qualificações dessas tribos, ou dessas pessoas, como elas conseguiram, em tempos de adversidades, em tempos de lutas mesmo, como elas conseguiram, como elas estavam dispostas, como a gente lê aqui no versículo 18, por exemplo, a promoverem a paz do reino de Davi, a paz no reino e a expansão do reino. Talvez essa é uma ideia imprescindível para nós nesse tempo também, de nós estarmos juntos, unidos, com as nossas habilidades, com as nossas vocações, com os nossos talentos, para promovermos também o reino de Deus. Então eu vou ler com os irmãos, a partir do versículo número 8, a Bíblia diz assim: dos gaditas passaram-se para Davi a fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lança. Seu rosto era como de leões, e eram eles ligeiros como gazelas sobre os montes. Ézer, o cabeça, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mismana o quarto, Jeremias o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Joanão o oitavo, Eusabade o nono, Jeremias o décimo, Macbanai o undécimo. Este dos filhos de Gade foram capitães dos exércitos. O menor valia por 100 e o maior por 1000. São estes os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava todas as suas ribanceiras, e puseram em fuga a todos os que habitavam no vale, tanto no Oriente como no Ocidente. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. É muito difícil nós somarmos na Bíblia, calcularmos na Bíblia, a quantidade de valentes que Davi tinha. Vários textos na Bíblia, lá em Samuel, em Crônicas também, relatam que Davi tinha um grupo de homens, que a Bíblia chama de homens valentes, que se juntavam a ele para promover o reino de Davi. Uma das listas mais interessantes é a lista de 2 Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 8, quando ele vai falando desses valentes que romperam arraiais, valentes que com uma espada apenas destruíram 800 inimigos, pessoas que de uma vez, homens como um tal de homem chamado Samar, que se pôs no meio do seu campo de lentilhas para defender o seu campo. Então nós podemos ver, identificar, achar na Bíblia vários desses valentes. A pergunta é: o que esses valentes fizeram? O que essas pessoas que eram unidas ao rei, aí eu quero aqui abrir um parênteses para dizer uma coisa para você. Toda a palavra de Deus aponta para a pessoa de Cristo como nosso rei. Toda a Bíblia. Quando você lê no texto a ideia do reino, de promover o rei, de promover o reino, não há como nós não fazermos uma conexão com a pessoa do nosso Senhor Jesus. Tanto é verdade que quando o Evangelho de Mateus começa a sua genealogia, ela começa com a figura do rei Davi. E o livro de Mateus, você lembra, a ênfase do livro de Mateus é promover o reino de Deus, apresentar Jesus como rei. Se Marcos apresenta Jesus como filho do homem, Mateus apresenta Jesus como rei, o único rei, um dos ofícios de Cristo, rei, sacerdote e profeta. Então aqui a gente vê que pessoas, que homens valentes, com as suas qualificações, eles se uniam a um propósito maior de promover o reino de alguém. Nesse sentido, nós acreditamos e nós cremos que nós também, Igreja do Senhor Jesus, servos de Deus, nos unimos para promover um reino maior, não o nosso reino pessoal, não os nossos sonhos pessoais,
O súdito, ele é sempre submisso ao sonho do rei. Ele é sempre submisso àquilo que o rei quer fazer. Essa ideia, ela é importantíssima para nós, porque de igual forma, nós como filhos de Deus e súditos do rei Jesus, deveríamos estar atentos àquilo que o Senhor quer fazer, e não àquilo que o homem quer fazer. Mas não é verdade que hoje nós lutamos mais por causas humanas do que por causas divinas? Não é verdade hoje que muitas vezes nós somos mais irados até, mais firmes em defender causas humanas do que defender causas do reino de Deus, para promover o reino de Deus. Então esses homens, eles se juntavam a Davi, eles se juntavam com o intento de ver o reino de Davi consolidado. E aqui nós lemos sobre os gaditas, quer dizer, os filhos de Gade, os descendentes de Gade, e essas características, ou esse relato que nós acabamos de ler de Gade, em alguma medida ele se aplica a todo o capítulo 12. A gente vê aqui nesses dias aqui, que nós precisamos de pessoas equipadas. Você vê aqui o texto falando que eles estavam com escudos e lanças. Você vê aqui que nós lemos versículo 8, eles eram habilidosos e lutavam no meio do deserto. Versículo 8, olha, passaram-se para Davi a fortaleza no deserto, homens valentes de guerra para pelejar. Eles tinham um intento no coração deles. Nós vemos aqui, esses homens foram fortes na fé, capazes de prevalecer diante de grandes adversidades. Viu aqui o texto? O menor valia por 100, o maior valia por 1000. Quer dizer, a ausência de um só desses indivíduos já seria um grande desfalque naquele exército. Mas eles estavam juntos. A gente vai continuar lendo mais à frente, nós vamos ver que esses homens, eles eram cheios do Espírito. Versículo de número 32, por exemplo, falando da tribo de Isacar, diz assim: conhecedores da época para saber o que Israel devia fazer. Eles eram homens, irmãos, que eles olhavam o tempo deles. E olhando para aquilo que estava acontecendo no tempo deles, eles pensavam naquilo que o reino deles devia fazer. Eles eram pessoas unidas ao rei e eles pensavam. As pessoas do mundo secular têm os crentes como um bando de gente que não pensa. As pessoas do mundo secular, eles tratam os crentes como pessoas ignorantes, apedeutas, pessoas que não pensam, que não sabem pensar. Muitas vezes são classificados como pessoas sem cultura, sem conhecimento. Mas o texto aqui bíblico diz que esses filhos de Isacar, eles sabiam entender, conhecedores da época, para saber o que Israel devia fazer. E eles, de ânimo resoluto, como os da tribo de Zebulon, no versículo 33, pessoas com ânimo, um exército com ânimo resoluto. Eles não desanimavam com qualquer coisa. Eles não ficavam dentro das suas casas. A semelhança daquela hiena, daquele desenho antigo, que eu não lembro mais o nome do desenho, mas eu lembro, não é da minha época, mas eu lembro que tinha uma hiena que ficava o tempo inteiro reclamando lá no desenho: ó dia, ó azar. Ó dia, ó azar. Quem aí for da época aí lembra o nome do desenho? O Pepe Legal. Era o desenho do Pepe Legal e tinha lá a hiena. Que ficava. Eu disse, não, eles eram pessoas de ânimo resoluto. Então, se eu pudesse dizer uma frase para pegar essa ideia completa do capítulo 12 de Crônicas, eu diria isso que vai aparecer aí para você. Tempos difíceis exigem crentes fortes, pessoas dispostas a lutarem incansavelmente pela causa do rei. A gente tem falado, vocês têm visto essas propagandas na televisão, as pessoas falando: nós nunca vivemos um tempo tão difícil. Esse tempo tem sido um tempo desafiador. Sim, tem sido um tempo desafiador para o mundo inteiro. Para nós aqui no Brasil tem sido um tempo desafiador. Mas tempos difíceis exigem pessoas fortes, que elas se mantêm dispostas a lutar incansavelmente pela causa do rei. A pergunta que eu tenho que fazer a você nessa manhã é: por qual causa você luta? Qual é a causa que move o seu coração e que te faz lutar?
Tem gente que luta incansavelmente pelo time de futebol. Tem gente que luta incansavelmente pela causa de uma minoria, e eu não estou dizendo que você não tem que lutar, e nem que você tem que defender o seu time. Tem gente que luta incansavelmente por uma causa política. Eu também não estou dizendo que você não tem que lutar, porque as causas políticas elas são importantes para a sociedade. Mas essas pessoas, elas têm um vigor, um ânimo tão forte pela causa de uma minoria, por uma causa social, por uma causa política, por uma causa esportiva. E não tem qualquer vibração pela causa do reino de Deus. Pelo contrário, muitas vezes pelo contrário. Muitas vezes são promotores de desavenças dentro do reino de Deus. E não se quedam inertes em despromover o reino. Mas aqui nesse texto de capítulo 12, nós temos aqui um exército de pessoas, valentes, guerreiros, arretados, se você está no Nordeste me assistindo, arretados, pessoas arretadas, dispostas a lutar pela causa do rei. Então eu gostaria de compartilhar uma reflexão com os irmãos nessa manhã, e o tema esse vai ser o tema da nossa reflexão, um exército de valentes. E à luz daquilo que você vai ler aí no capítulo 12, você vai poder dizer, você vai poder chegar à sua conclusão, querido. É você que vai se autoanalisar. É você que vai se auto-refletir, é você que vai se auto-pensar e dizer se você faz parte desse exército de valentes, ok? Então este é o tema da nossa reflexão. À luz disso eu quero compartilhar rapidamente com você, botei esse desenho aí, ó, esse monte de guerreiro aí na frente da batalha, esses homens aí dispostos a lutarem pela causa do rei, não é isso? Então, aí 3 lições para nós. O que um soldado valente ele faz? Quais são as atenções no que esse soldado valente, no que esse exército de valente investe? Não é? Então, 3 lições para nós. Primeira lição que a gente tira dessa história. Como soldado valente de Cristo, eu devo investir na minha preparação. Isso está escrito aí no versículo de número 8. Olha só o que diz o versículo 8. Dos gaditas, passaram-se para Davi a fortaleza, no deserto, homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lança. Seu rosto era como de leões, e eles eram ligeiros, como gazelas sobre os montes. A primeira lição que a gente tira dessa história é que pessoas que fazem parte desse exército de valentes, elas são pessoas preparadas. Elas investem na sua preparação. E a gente vê isso muito interessante aqui nesse texto, quando o texto bíblico diz que esses gaditas, eles eram armados com escudos e com lanças. Eles eram armados com escudos e com lanças. Inevitável nós não pensarmos na armadura de Deus, lá de Efésios capítulo de número 6, a partir do versículo 10. Lembra lá de Efésios capítulo 6? Quando Paulo diz assim, olha, eu vou dizer para vocês que vocês têm que se armarem, que se vestirem da armadura de Deus, para superarem o dia mau. Eu sempre falo com vocês aqui na igreja, o dia mau chega, o dia mau chega, e o dia mau chega para todo mundo. O dia mau, irmãos, chega para todos nós, indistintamente, não importa. Não importa quem você é, não importa a sua formação, a sua origem, não importa, chega se é homem ou mulher, não importa, o dia mau ele chega para todos nós. E aí, o Paulo vem e escreve para nós, vocês devem estar preparados para vocês enfrentarem o dia mau. E aí começa lá, você lembra do texto, cinturão da verdade, couraça da justiça, calçados com o evangelho, sapatos da pregação do evangelho da paz, capacetes da salvação. Mas o texto lá fala do escudo da fé. E aqui o texto diz que os gaditas, eles estavam preparados com os escudos dele. E eu não preciso falar para que serve um escudo, você sabe para que serve um escudo. Mas o que é interessante é quando nós temos vários escudos juntos, nós acabamos nos protegendo a todos nós. É interessante que quando nós promovemos a fé evangélica, quando nós promovemos a fé do reino de Deus, nós acabamos, é como se nós fôssemos encostando um no outro com o nosso escudo da fé.
e acabássemos por criar um grande campo em que não apenas eu me protejo, mas eu sirvo para proteger quem está do meu lado e atrás de mim. Porque quem está atrás de mim protege as minhas costas. E o texto bíblico diz que esses gaditas, eles estavam preparados com o escudo da fé, e eles estavam preparados com as suas lanças também. Talvez pudéssemos aqui, se eu não me engano, falar que essas lanças, em alguma medida, elas substituem a espada. Você lembra da espada que é a palavra de Deus? Elas estavam preocupados, ali preparados com escudos, em se defender, mas em atacarem também. Eles se defendiam, mas eles atacaram. Que fique bem claro, irmãos, que nós também devemos estar preparados, não apenas para nos defendermos, mas também para atacarmos. Atacarmos no bom sentido do evangelho cristão, de não apenas ficarmos inertes, parados, mas também avançarmos sobre aquilo que quer nos destruir, avançarmos contra as ciladas do mal, avançarmos e atacarmos para resistirmos os dias maus. E como é que nós avançamos? Você vai me perguntar isso, pastor, mas como é que eu faço para avançar? Eu digo, a gente avança quando a gente vive em oração. A gente avança quando a gente lê incansavelmente a palavra de Deus. A gente avança quando a gente levanta a nossa pública, quando nós vigiamos com perseverança. A gente avança quando nós encorajamos o nosso irmão. A gente avança quando nós decidimos no nosso coração que nós não vamos desistir. E aí é interessante observar no texto, porque diz que eles estavam armados com escudo e lança, e que seu rosto era como de leões. Eu não sei dizer como é que era o rosto deles, se os camaradas tinham barba ou cabelo. Eu acho que não é essa a ideia. Mas eu acho que a ideia é de que eles impunham respeito. Diz aí os entendidos do assunto que um leão, quando ele dá lá o rugido dele, um rugido de leão pode ser ouvido até 9 quilômetros. Deve ter as variantes lá de ter um campo aberto, alguma coisa do tipo. Mas a ideia é de que quando o leão falava, no sentido de emitir um som, pessoas distantes poderiam ouvir. A ideia é de que quando eles se posicionavam, as pessoas olhavam para a face deles e viam aquela disposição de serem batalhadores. Então eles estavam preparados. Diz o texto também aqui, eles eram ligeiros como as gazelas sobre o monte. Eles eram rápidos. Eles eram rápidos, eles não eram apáticos, eles não ficavam pensando na vida o tempo inteiro, eles não ficavam sentados esperando as coisas acontecerem, eles eram rápidos. Tem crente que se você der 2 tartarugas para ele tomar conta, uma consegue fugir, tão lento que o sujeito é, uma consegue fugir. O sujeito é tão devagar, ele é tão pensativo, ele cubra tanto, ele pensa tanto, ele é tão inerte, ele é tão apático, que nada sai do lugar, nada acontece. Até a tartaruga consegue fugir dele. O texto bíblico diz que esses valentes preparados, eles estavam com seus escudos, eles estavam com as suas lanças, eles impunham respeito, eles eram velozes, eles faziam o que tinham que ser feito. Então eles tinham essa disposição. Eles estavam preparados para tempos difíceis. O que acontece com você quando você tem que se preparar para momentos difíceis? O que acontece com você quando você precisa enfrentar os tempos difíceis, as adversidades dos tempos? O que acontece de você quando você precisa se posicionar e tomar decisões para se livrar daquilo? Você para. Você se desarma, você abandona a fé, você joga a lança fora, você joga a espada fora, ou você levanta e vai para a luta. Eu queria encorajar você nessa manhã, a você se levantar, a você erguer a sua cabeça e você ir para a luta. Eu queria lembrar de você levantar essa manhã para lutar os bons combates. Lembra do que o apóstolo Paulo falou? Que ele lutou os bons combates da fé. Eu queria lembrar você essa manhã, meu irmão, para de lutar os maus combates. Para de lutar os combates que são ruins. Parem de lutar os combates que não promovem o reino. Para de lutar os combates em que você destrói as pessoas que estão dentro da sua casa, as pessoas que amam você.
Para de lutar combate que não presta. Para de ficar lutando por causa humana e luta pela causa do rei. É assim, é assim. Vamos lutar os bons combates da fé. Vamos levantar o nosso escudo, vamos levantar a nossa lança e nossa espada. Vamos mudar a feição dos nossos rostos, mas vamos ser velozes em promover o reino. Então aqueles homens, eles se juntaram a Davi no deserto, armados de escudo, com o semblante fechado, no sentido de impondo respeito, ligeiros como corças que andavam sobre os montes. Então a primeira lição que a gente tira dessa história: como soldado valente de Cristo, eu devo investir na minha preparação. Na minha preparação, eu preciso estar preparado para superar os tempos difíceis. A segunda lição que a gente tira dessa história está aí no versículo número 14. E como soldado valente de Cristo, eu devo investir não apenas na preparação, mas eu devo investir na superação. Olha só o que diz aí o versículo de número 14. Olha o versículo 14. Estes dos filhos de Gade foram capitães dos exércitos. Você lembra que o versículo 9, 10, 11, 12 e 13, eles citam 11 pessoas. Ele fala, Ezer, versículo 9, o cabeça, Obadias, o segundo, e vai até o tal de Macbanai, 1/10. Então esses versos citam 11 pessoas, é um time de futebol, cita 11 pessoas. E aí o versículo 14, ele diz, esses os filhos de Gade foram capitães dos exércitos. O menor valia por 100. E o maior valia por 1000. Aí eu fiz uma conta lá em casa. Eu fiz uma conta assim, falei, bom, peraí. Se 1/10 valia 100, vê bem, isso que eu estou fazendo, irmão, não tem nada de hermenêutica, não tem nada de exegese, não tem nada de exposição bíblica. Isso aqui é invenção minha, isso foi curiosidade. Não faz isso não, não tem aquele negócio, não faça isso na sua casa. Não tem aquele negócio que vai no programa de televisão, o cara vai lá engolir a espada e fala, não faz isso na sua casa. Então, isso que eu fiz aqui com a Bíblia, para interpretar a Bíblia, não faça isso na sua casa. Foi eu que fiz. Eu pensei assim, bom, se o 11º valia 100 e o primeiro valia 1000, quanto é que valiam os outros? Aí eu fui atribuindo um valor lá. Falei, bom, o primeiro valia 1000, o segundo valia 900, o terceiro valia 800. Só que a conta não deu certo, porque eram 11. Mas aí, no final, para o 10º e para o 11º, eu botei 100. E fui somar, né? Peguei lá minha caneta, que ainda sou daquela época que a gente usa caneta lá para fazer conta, fui somar. E deu 5.600. Se eu somei errado aí, mas deu um número desse aí. E eu pensei assim, rapaz, eram 11 homens que valiam, entre aspas, por 5.600 pessoas. Percebeu? Percebeu como? O pessoal da mídia pediu para eu falar, percebeu como? Percebeu como? E eu falei com eles, eu vou levantar a mão, vou falar, percebeu como? Vocês tiram uma foto. Perceberam como? Então tinha lá, eu fiz a conta, deu 5.600. E eu falei assim, rapaz, eram 11 homens que valiam por 5.600 pessoas. O menor valia por 100. O maior valia por 1000. Aí já que a gente está na tecnologia, fecha a câmera aqui no meu rosto, aqui vocês aí, Rodrigo, Juan. Faz uma pergunta para você. Então, olha só, o menor valia 100, o maior valia 1000. Deixa eu fazer uma pergunta para você que está me ouvindo aí na sua casa. Você vale por quantos? Por quantos que você vale? Por quantos que você vale? Eu tenho ouvido um monte de gente, eu tenho ouvido pessoas dizendo que quando os cultos voltarem, elas vão continuar nas suas casas. A gente tem ouvido já pessoas na área de teologia, de eclesiologia, falando isso, pastores já debatendo sobre isso, que quando terminar a pandemia, muitos não voltarão para a igreja. Quero fazer uma pergunta para você que está me ouvindo. Qual é o desfalque que você vai fazer, querido? Você que está decidindo ficar na sua casa, diz que não volta mais uma igreja, que agora você vai receber pela internet. Eu queria perguntar a você, qual é o desfalque que você vai fazer? Você vale por quantos? E eu fiquei me perguntando isso, irmãos. Por quantos? Eu valho por quantos? No dia que eu morrer, no dia que a gente não estiver mais na igreja, qual vai ser o tamanho do meu desfalque? Qual vai ser o tamanho do desfalque para o meu exército? No dia que eu decidir não voltar mais, qual vai ser o tamanho do desfalque?
No dia que você não quiser mais a sua família, e você abandonar a sua família, qual vai ser o tamanho do desfalque? Quanta falta você vai fazer? Quantas faltas você vai fazer? Aqui nós temos 11 homens, que valiam por 5.600. Na minha interpretação aqui, na minha hermenêutica, 11 homens que, se faltasse um deles apenas já era um desfalque de 100. Se o primeiro, que era o tal do Ézia, faltasse, ele já era um desfalque de 1.000. Se você abandonar sua fé, se você parar, se você desistir de superar os seus obstáculos, se você deixar de empunhar a sua espada, a sua lança, qual vai ser o tamanho do desfalque? Quanta falta você vai fazer? Qual a diferença que vai fazer na sua igreja? Se você abandonar a sua igreja, se você for para outra e sair da outra e para outra, qual é a diferença que vai fazer você abandonar o reino de Deus? Qual é a diferença que vai fazer se você deixar a sua casa, se você abandonar a sua família? Aqueles homens, eles estavam dispostos a superar. Eles estavam dispostos a superar no deserto, diz o texto. E aí, se você continua lendo o capítulo 12, você tem algumas coisas interessantes. Versículo 29, por exemplo, diz que os benjamitas, você lembra que Saul era da tribo de Benjamim? Dos filhos do benjamita, irmãos de Saul, vieram 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul. Veja, se juntaram a Davi pessoas que não queriam promover a casa de Davi, mas a casa de Saul. Veja que essas pessoas estavam dispostas, esses outros guerreiros, a superar a oposição, a superar a adversidade. Essas pessoas estavam dispostas a lutar contra isso, a lutar contra o desânimo, como eu falei, versículo 33, da tribo de Zebulon. De Zebulon, dos capazes para sair à guerra, promovidos com todas as armas de guerra, 50.000 destros para ordenar uma batalha com ânimo resoluto. Então veja que esse pessoal está superando deserto, esse pessoal está superando oposição, esse pessoal está superando desânimo. É assim que um valente do exército de Cristo ele é. Não tem tempo ruim para ele, irmão. O sujeito que faz parte do exército de Deus não tem tempo ruim para ele. Ele não desanima, ele não para. Ele enfrenta oposição, ele enfrenta deserto. O sujeito enfrenta tudo. Ele enfrenta tudo. Em razão da causa ou por causa da parte do rei. Então, como exército valente de Cristo, eu devo investir na superação. Investir na superação. Aí tem aquelas perguntas que a gente faz para a nossa reflexão, não é? O que é que você precisa superar hoje? Qual é o tamanho da sua dificuldade? Você está no deserto? O tempo para você tem sido um tempo de escassez? Você está precisando superar a oposição. Eu tenho pessoas na minha família, pastor, que estão trabalhando contra mim. Eu tenho pessoas lá no meu trabalho que estão trabalhando contra mim. Eu tenho lá um gerente, um supervisor lá, um líder lá, um patrão meu, um chefe meu que trabalha contra mim, que está sempre querendo puxar meu tapete. Eu tenho um sujeito lá na minha repartição, na minha divisão, no meu setor, que está sempre armando contra mim, o tempo inteiro inventando de mim. Eu tenho sim, pastor, todo dia eu olho a situação, eu queria estar numa outra situação, então eu estou desanimado. Qual é o tamanho, querido? Qual é a sua? Qual é a minha? O que eu e você nós precisamos superar? Esses homens, irmãos, eles estavam dispostos, com os olhos sangrando para superar o deserto, para superar a oposição, para superar o desânimo. Eles estavam com ânimos resolutos. Então, esse sujeito que ele faz parte desse exército valente, ele se prepara. Esse sujeito que faz parte desse exército valente, ele supera. Sim, nós temos coisas a superar hoje. Talvez você possa escrever na sua casa. Talvez você possa escrever aí depois na sua agenda. Eu já falei para vocês que eu tenho um diário. Escreve lá no seu diário. Eu preciso superar. Eu preciso superar essa mágoa. Eu preciso superar esta dor. Eu preciso superar esta perda. Eu preciso superar esse deserto. Eu preciso superar essa posição. Não interessa. O que você tem que superar? O que eu quero dizer para você é que pessoas que fazem parte desse exército valente, eles trabalham com superação. Eles não são inertes. Eles avançam. E aqui a gente vê esses homens. O menor valia por 100. O maior valia por 1000. Seria legal se nós pudéssemos classificar assim. Por quanto nós valemos. No dia que nós morrermos, no dia que nossa geração passar, qual vai ser o tamanho do nosso desfalque? Qual vai ser o desfalque para a nossa igreja? Qual vai ser o tamanho do desfalque?
Então, valentes, soldados valentes de Cristo. Por isso nós cantamos aquela música que bonita, nosso Ministério Louvor cantou. Em tempos de guerra, nunca pare. Nunca pare de lutar. Por isso que eu falo para vocês, irmãos, é firmes. Meus irmãos, é firmes. Firmes, firmes até o final. Firmes até o final. Firmes até o dia que o Senhor olhar para nós e Ele disser assim, eu não tenho mais nada para fazer por intermédio da sua vida. E aí Deus vai nos tomar para si, vai nos levar para o céu. Amém. Você não tem mais, eu não tenho mais o que fazer com você, ou por você. Então eu vou pegar você, vou te trazer a minha presença. Aí sim. Mas quando nós estivermos aqui é firmes. Por fim, a última lição que nós tiramos aí desse texto é que como soldado valente de Cristo, eu devo investir não apenas na minha preparação, não apenas na superação, mas eu devo investir também num espírito de abnegação. Isso está escrito aí no versículo de número 15. Olha vocês aí para trás, lá os slides que eu fiz. Olha lá. Está lá, preparação, superação, abnegação. Viu? Está lá. E o versículo 15 diz assim, são estes os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as ribanceiras. Eu falo com vocês, imagina a cena. Você consegue imaginar o rio transbordando por ambos os lados. E esses gaditas, eles com as suas espadas, com as suas lanças, homens valorosos por 100 e por 1000, eles viram que tinha o Jordão na frente deles. E o Jordão transbordava por ambos os lados. E eles disseram assim, nós precisamos atravessar o Jordão. De repente teve alguém que falou assim, nós vamos esperar o tempo passar para o volume de água baixar. Não, vamos lá em cima, lá tem uma parte mais baixa lá. Não foi isso que eles fizeram, não. Eles viram o rio transbordando, mas eles pularam e eles atravessaram. Não tinha tempo ruim para os caras, não. E quando eles chegaram do outro lado, diz o texto assim, e puseram a fuga a todos os que habitavam no vale, que habitavam nos vales, tanto no Oriente como no Ocidente. Eles chegaram na beirada do Jordão, eles tinham que transpor o Jordão para botar os inimigos fora. E o Jordão transbordando, eles não voltaram atrás não. Eu fico imaginando aquelas coisas que acontecem no dia a dia nosso, de que a primeira nuvem que aparece, que vai dar uma garoa, o sujeito já deixa de vir na igreja. Ele diz assim, não, eu não posso garoar no meu cabelo não, senão vai enrolar minha chapa. E eu vou ficar em casa. É interessante isso. Como a primeira dificuldade, às vezes, o tempo dá uma mudada, o sol fica mais preto um bocado, escurece um bocado lá, vem uma nuvem mais escura um bocado. O sujeito diz, não vou na igreja não vou não. Esses camaradas, eles viram o Jordão transbordando, e eles partiram para dentro, com espada e com lança. A abnegação, irmãos, na disposição de transpor obstáculos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você, quando tem um obstáculo para transpor, você recua. Você recua. Você diz assim, não, eu vou esperar o tempo passar. Eu vou sentar aqui, vou esperar a água baixar. Eu vou esperar o rio secar. E aí, no dia que o rio secar, no dia que não tiver mais fonte de água aqui, aí eu atravesso andando para não molhar meu tênis, para não molhar meu pé. Aqueles camaradas no rio estavam transbordando de um lado e de outro. Eles pularam para dentro com espada, com lança. Sei lá como é que foi o negócio, mas eles saíram nadando. E aí eles transpuseram o obstáculo e chegaram do outro lado. E começaram a botar os inimigos a correr, porque eles tinham que promover o reino de Deus. Isso está escrito mais na frente. Se você olhar o versículo 18, por exemplo, quando os da tribo de Judá chegaram a Davi, e aí eles falam, nós viemos aqui e tal, e aí versículo 18, então entrou o espírito de Amassai, cabeça de 30, e disse, nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé, paz seja convosco.
Olha só o que os da tribo de Manassés falaram para Davi, versículo 21. Estes ajudaram Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram os homens valentes e capitães de exército. Porque naquele tempo, dia após dia, vinha Davi para ajudar, até que se fez um grande exército como o exército de Deus. Veja, irmãos, a disposição dessas pessoas em promoverem o reino de Deus. Em promoverem o reino de Deus. Em promover o reino de Deus. Mas infelizmente, tem crente que promove o reino do diabo. Tem crente que promove, é verdade, pastor, é verdade. Tem crente que promove o reino de Satanás. Toda vez que você fala mal da sua igreja, toda vez que você fala mal da igreja de Cristo, toda vez que você faz essa postagem mundana no teu Facebook, no teu Instagram, na tua mídia social, mas sentando a marreta em igreja, você está falando mal de você e você está promovendo o reino do diabo. É do diabo. Você não está lutando em favor do seu reino. Crente que fala mal de igreja, fala mal do reino de Deus, promove o reino de Satanás. Esses camaradas, irmãos, eles se juntavam para promover o reino, para que houvesse paz. Esses camaradas, eles se juntavam para que houvesse unidade. Um só exército, diz aqui, versículo 22, como o exército de Deus, até que se fez um grande exército, como o exército do Senhor. Eles estavam dispostos a abrir mão das suas convicções, dos seus interesses para a promoção do reino de Deus. Então, quando eles viram o rio transbordando, quando eles viram as margens do rio transbordando, eles falaram, não, nós precisamos transpor. Nós precisamos transpor porque nós precisamos estabelecer o reino. O que você está disposto a transpor? O que você está disposto a superar para a promoção do reino de Deus? Do reino de Deus. Então os camaradas pularam com espada, com lança, com bota, sei lá como é que foi o negócio, mas pulou todo mundo na água. Eles andaram, chegaram do outro lado, o outro se juntou, falou, Davi, nós estamos aqui para trabalhar por você, para que haja paz contigo, para que haja paz. Diz ali o versículo 28, para que houvesse paz. E no final, versículo 40, diz assim, e também seus vizinhos, de mais perto, até Isacar, Zebulão, Naftali, trouxeram pão, sobre jumentos, sobre camelos, sobre mulos e sobre bois, provisões de farinha e pastas de figos e cachos de passas, e vinho, azeite de bois, gacho miúdo em abundância, porque havia regozijo em Israel. Veja o que estava acontecendo, irmãos. As nações circunvizinhas, quando viram a unidade do povo de Deus, eles trouxeram presentes. Eles trouxeram comida. Porque eles viram que havia alegria indizível em Israel. Do que você está disposto a abrir mão para que haja alegria indizível no meio do seu povo? Do que você está disposto a abrir mão, meu irmão? Do que você está disposto a jogar fora para que haja alegria indizível no meio do povo de Deus, de maneira que as nações circunvizinhas possam ver? Entendeu o que eu estou falando? Então veja, muitas vezes nós não conseguimos superar as nossas próprias intenções egoístas. Como nós vamos superar as adversidades da vida, meus amados, se nós não conseguimos superar as nossas próprias convicções egoístas? Então você, ao invés de ir para a internet, defender o seu partido, ao invés de ir para a internet, defender o teu time, ao invés de ir para a internet, ficar defendendo os seus interesses egoístas, use a internet para promover o reino de Deus. Use a internet para edificar as pessoas. Use a internet para abençoar vidas. Use a internet para promover unidade. Use a internet para que possamos ser, ao final, um grande exército de Deus. Transponha essas dificuldades. Transponha essas adversidades, para que você possa ser usado pelo Senhor e não por Satanás. Para que você possa ser um agente da promoção do reino de Deus e não do diabo. Para que você possa ser um instrumento de bênção na vida das pessoas e não um instrumento de maldição. Então as pessoas que fazem parte desse exército de valentes, eles querem promover o reino de Deus. Eles querem promover o reino do rei.
o reino do rei. Então eles se preparam, eles superam. Então eles são abnegados. E eles fazem isso por uma razão muito simples, para que haja alegria indizível, regozijo, porque havia regozijo em Israel. Então esse capítulo 12 de 1 Coríntios, ele prepara o coração de todas as pessoas para se unirem ao rei. Esse capítulo 12 de 1 Coríntios, ele prepara o coração das pessoas para serem promotoras do reino de Deus. E Deus tem nos dado esse tempo para nós ficarmos na nossa casa. Deus tem nos dado esse tempo, eu tenho falado para vocês, já falei para vocês aqui algumas vezes, a oportunidade que Deus tem nos dado nesse tempo, meus irmãos, de acertarmos nossa vida com o Senhor, de acertarmos a nossa vida com o Senhor. Eu queria encerrar fazendo uma observação aqui, um comentário final. Que tempo é esse? Que tempo é esse? Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Que tempo é esse que tem tomado a sua atenção e o seu coração? Que tempo é esse? E aí eu gostaria de ler, para encerrar, o versículo de número 32. Porque para mim, esse versículo 32 é o meu predileto aqui no capítulo 12 de 1 Crônicas. O versículo 32 diz assim: dos filhos de Isacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer. As pessoas que faziam parte daquele exército valente, meus irmãos, eles conseguiam entender os tempos. Eles olhavam para o que estava acontecendo na sociedade, na segurança pública. Eles olhavam para o que estava acontecendo na economia. Eles olhavam para o que estava acontecendo na política. Eles olhavam para o que estava acontecendo na vida espiritual das pessoas. Eles olhavam para as questões relacionais daquele tempo. Eles olhavam para dentro das suas casas. Eles olhavam para dentro de si mesmos. E eles entendiam os tempos. E eles pensavam nisso, para eles imaginarem, para saberem o que Israel poderia fazer. É interessante, é muito interessante observar uma coisa. É muito interessante observar isso que eu vou dizer para você. Poucas pessoas estão dizendo o que a igreja vai precisar fazer quando a pandemia acabar. Poucas pessoas estão dizendo. Poucas pessoas estão conseguindo olhar para os tempos e dizer assim: nós precisamos fazer isso. Nós precisamos fazer dessa forma. O que Israel precisa fazer? Então, é um tempo, irmãos, é hora de juízo, é hora de busca pelo Senhor, é hora, à luz daquilo que Romanos capítulo 13 diz, de nós acordarmos, é hora de nós nos arrependermos, à luz de Atos 17, é hora de nós nos prepararmos, à luz de 1 Coríntios capítulo 7, é hora de pedir a chuva seródia, como Zacarias pediu lá no seu livro, capítulo 10, verso 1. É hora de Deus intervir. Mas eu vou pedir aos meus irmãos da mídia que projetem aí esse slide. Eu queria que vocês projetassem esse slide. É hora, irmãos, sobretudo, de nós agirmos. É hora de nós agirmos. Eu queria pedir uma coisa para você. Pare de falar e faça. É hora de preparação, é hora de superação, é hora de abnegação, é hora de nós agirmos. Para de falar, para de ficar falando dos outros, para de ficar julgando os outros.
Para de ficar publicando coisa que é verdade, coisa que é mentira. Para de falar e faz. Para de falar e faz. Esses homens, exércitos valentes, eles faziam acontecer. Se precisava pregar o evangelho, eles iam lá e pregavam. Se precisava fazer visita, eles iam lá e faziam. Se precisavam ajudar, eles iam lá e ajudavam. Eles eram instrumentos de bênção, de edificação. Tudo envolve ação. Então para de falar, de ficar só falando, de ficar lá só marretando, de ficar só julgando, e faz. Faz. Para de falar e faz. Se você entende que tem coisas que não estão sendo feitas, faça você. Se você entende que as coisas deveriam ser diferentes, faça você. Se disponha a fazer. Se disponha a fazer. Porque pessoas que fazem parte desse exército de valentes, elas são pessoas que investem na preparação, na superação. São pessoas que investem na abnegação. Eles agem. Eles agem. Então presta atenção aí no que você precisa fazer na sua vida. Presta atenção no que você precisa fazer no seu casamento. Presta atenção no que você precisa fazer na sua casa. Presta atenção no que você precisa fazer pela sua igreja. Presta atenção no que você precisa fazer pela sua própria vida. E vai lá e faz. Porque tudo envolve a nossa disposição de agir. Amém? Nós vamos louvar a Deus. Nós vamos cantar ao Senhor. E nós vamos invocar o nome de Deus. Vamos pedir, Senhor, nos use. Use as nossas vidas, Senhor, nesse grande exército. Amém? Vamos louvar a Deus.